Ao lermos o livro de Ester, encontramos a palavra edito em duas referências. A primeira está no capítulo 1, verso 19, e a segunda referência se encontra no capítulo 9, verso 14. A história da rainha Ester acontece no período do Império Persa, que tinha como seu imperador o rei Assuero. E muitos relatos dessa história aconteceram no palácio do rei em Suzã, a capital da Pérsia. Bem no início da história, ainda no capítulo 1, acontece algo constrangedor entre a rainha Vasti e o rei Assuero. O incidente foi tão grave que foi necessário uma assembleia entre o rei e os seus conselheiros para decidir o que seria feito diante da atitude da atual rainha. Após analisar a gravidade do erro da rainha Vasti e as terríveis consequências que poderiam vir sobre o reino caso não houvesse uma correção, um dos conselheiros do rei, cujo nome era Memucã, deu o seguinte conselho: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. E a partir do verso 19 ele diz: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. O conselho de Memucã foi agradável e satisfatório aos ouvidos dos outros conselheiros, e também do rei Assuero. Por isso, o rei estabeleceu uma lei, um decreto, e enviou cartas a todas as províncias do império, anunciando que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Vemos no verso 19 que Memucã sugeriu que saísse da parte do rei um edito real, e que o escrevesse nas leis dos medos e dos persas. Observe que a palavra edito está relacionada com realeza, pois a expressão no texto é edito real. Em seguida, ainda no verso 19, em sua sugestão, Memucã indica que o edito real fosse escrito nas leis dos medos e dos persas, ou seja, que isso se tornasse um decreto, uma lei a ser estabelecida em todo o reino, e por isso deveria ser obedecida por todos. Podemos concluir que o termo edito, no contexto do livro de Ester, significa lei ou decreto. Assim também acontece nesse mesmo livro quando a rainha Ester pediu ao rei que os 10 filhos de Amã fossem pendurados numa forca, após a vingança dos judeus contra os seus inimigos. E no capítulo 9, verso 14, está escrito: então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Mais uma vez temos o termo edito, significando lei ou decreto. Também podemos encontrar no livro de Daniel a palavra edito com o mesmo significado. Nessa ocasião, os inimigos de Daniel planejaram matá-lo e convenceram o rei Dario a publicar um edito, ou seja, uma lei determinando que por espaço de 30 dias, se alguém fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser o próprio rei,
seria lançado na cova dos leões. Espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos bíblicos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.